Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, imprensa, plateia. O primeiro assunto que eu quero me manifestar, senhor presidente, de repente pode ser considerado não de nossa alçada, não de nossa competência, mas eu acho que é a nossa responsabilidade trazermos os assuntos que afetam de forma, seja positiva ou negativa, a população brasileira e automaticamente a população sambentense. Moramos numa cidade que podemos considerar ainda bastante tranquila, mais tranquila até que outras cidades que têm uma população até menor, levando em consideração ainda estarmos entre dois grandes centros, que é Joinville e Curitiba, mas a criminalidade vem aumentando a cada dia e não estamos livres, vai faltar espaço aí daqui a pouco nas grandes cidades e automaticamente os bandidos vão ter que procurar em outros lugares e de repente seja aqui o local que eles possam escolher. Então, na verdade, está sendo tirado da gaveta um projeto de lei, já com data de 2012, de autoria do deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que trata da revogação do Estatuto do Desarmamento. Então, na verdade, a partir, na época, em 2005, quando foi convocado o referendo para tratar dessa questão, a manifestação da comunidade já foi a maioria contrária. E eu já pensava da mesma forma que eu penso hoje nessa época. Mas mesmo assim, foi levado adiante, foi aprovado, empurrando de goela abaixo a população brasileira essa questão. Então, na verdade, como já foi dito muitas vezes, quem entregou sua arma foi as pessoas de bem para não terem problemas futuros com a justiça, e os bandidos não entregaram e não vão entregar. A partir daí, a população brasileira ficou à deriva, à mercê da bandidagem, porque hoje o bandido ele chega, ele te aborda na rua, no seu veículo e adentra a sua casa com a quase certeza que não vai encontrar ninguém ou aguardando com uma pistola ou que seja com uma pica-pau. Então, eu acredito que esse projeto, vindo ser aprovado, a regulamentação de você poder ser proprietário de uma arma, o porte, não que acaba inibindo as ações dos bandidos, porque ele vai pensar, mais uma vez, antes de entrar na sua casa, porque ele sabe que ele pode ter um revés e encontrar alguém aguardando ele com a arma. Não que estamos induzindo as pessoas a usarem uma arma. Não necessariamente temos que ter uma arma em casa, mas, na verdade, o bandido não pode saber disso. Então, eu acho que é fundamental, é importante que esse projeto venha a ser aprovado. Eu convoco aos meus amigos, meus colegas vereadores e a quem nos ouve, que pense da mesma forma, que dê sua contribuição para que, já lhe concedi a palavra, presidente, para que, através das redes sociais ou da forma que for possível, para que esse projeto tenha aprovação, atendendo a aprovação ou a desaprovação, mas em todos os casos atendendo ao desejo da maioria dos brasileiros. Está concedido a parte, presidente. Obrigado pela parte, vereador Nivaldo Bogo. Vossa Excelência coloca essa questão aí relacionada à segurança, eu acho importante, porque, mas também quero colocar que pode ter certeza que o bandido está bem informado em relação à questão de como é que se encontra a segurança. Por exemplo, se nós analisarmos hoje aqui São Bento do Sul, por mais que se cuide, por mais que se procure proteger a população, mas nós temos uma defasagem hoje na Polícia Militar de soldados aqui em São Bento, de 40 soldados, a defasagem no destacamento policial em São Bento hoje, militar.
Só para nós termos uma ideia, por exemplo, na Polícia Rodoviária Estadual, que deveria ter pelo menos um contingente de quase 20 pessoas para cuidar do trecho que eles têm que cuidar, tem 3 pessoas, tem 3 policiais rodoviários cuidando de todo o trecho que eles têm que tomar conta, quer dizer, é quase impossível. E o pessoal que é responsável por esse setor continua olhando nosso município, nossa região com descaso em relação a vosso. Quero lhe cumprimentar pela colocação e dizer que estamos lhe apoiando nas suas colocações que Vossa Excelência está fazendo nessa tribuna, nessa casa. Obrigado pela palavra. Eu que agradeço, senhor presidente. Na verdade, como o vereador, presidente Demar Salomão colocou, o Estado, às vezes, não vamos julgar os motivos, mas às vezes ele ou não quer ou não consegue fazer a parte dele e automaticamente a polícia também, de repente, não tem a estrutura necessária para que, digamos, dê conta do recado sem que seja tomado outras medidas. Até uma colocação que, de repente, ela acaba não se tornando, após, tão interessante, mas, contudo, ainda, a defasagem do número de policiais, ainda estamos numa condição consideravelmente boa, porque eu estava em Florianópolis alguns dias atrás, onde peguei alguns exemplos. A Concórdia, por exemplo, 120 mil habitantes, ela tem o mesmo número de policiais que São Bento do Sul. Então, há necessidade, mas se compararmos, então, ainda é uma situação razoável. Outro assunto, senhor presidente, senhores vereadores. Na sexta-feira aconteceu a reunião que trata dos resíduos sólidos, a destinação dos resíduos sólidos, e até fiquei triste de não ter participado, até porque não sei se cada vereador recebeu o convite, se o SAMAI mandou, se o convite de repente chegou de forma geral à Câmara e não foi comentado, mas é um assunto bastante interessante e importante. Até eu acho que já passou bastante tempo da hora, não estou falando se considerarmos 1, 2, 3, de repente, gestões atrás, ou mais, né? Não 3 aí, porque senão o Malan vai pensar que teria que ser na época dele. Mas, afinal de contas, já passou bastante do tempo, e então acho que agora está caminhando, vai ter daqui a pouco uma solução, até porque eu, como secretário de obras, vivi essa situação onde os moradores ligavam na Secretaria de Obras: vocês recolhem entulho? Não, nós não podemos fazer isso. E então onde é que a gente coloca? A gente não tinha onde indicar o local onde que deveria ser levado esse material. Então, claro que tem que ser uma questão. Hoje temos exemplos até de Jaraguá, né, que foi privatizado, esse trabalho privatizado, são empresas particulares que fazem esse trabalho, e eu acho que até deve ser, porque exige se montar uma estrutura por causa da separação dos tipos de materiais. Eu até não fiz por falta de orçamento na época da secretaria, mas a ideia era comprar um triturador, aonde para usar para coletar os resíduos de podas, aonde até contribuiria no trabalho, porque em vez de você recolher 5, 10 caçambas de entulhos, então com o triturador junto, automaticamente ele já faria mais espaço, então se transportaria numa caçamba apenas. Mas a ideia também era questão daí ainda de se aprimorar, de se estudar melhor, mas teria diversas formas para direcionar esse tipo de material, que seria até iniciando por adubo, para agricultura, as olarias, porque elas vão continuar queimando seragem, então seria uma forma de legalizar essa transferência, até para a agricultura, para as granjas, de repente, não tenho assim a informação se é um material que seria adequado para isso, mas poderia ser utilizado dessa forma. Então, acho que é um trabalho importante
e até aguardamos aí a próxima reunião aí para a gente participar e, de repente, levar as nossas sugestões, as nossas ideias. Eu tinha mais um assunto, presidente, mas eu vou deixar esse para... Pode concluir, vereador. Então, é um assunto até bastante breve. Eu vou falar da questão das indicações. A indicação é um instrumento de trabalho, uma forma que o vereador usa para reivindicar, para atender a sua comunidade e automaticamente ficar registrado esse trabalho. Eu não tenho feito o trabalho de forma de indicação, mas eu tenho feito, de repente, não tenho todos esses registros, mas de repente feito mais de 200 pedidos, se for para tratar dos mais variados assuntos. E até pretendo, de repente, a partir do próximo mês, fazer um relatório de todas as situações de todos os meus pedidos. Mas até eu quero colocar para justificar isso, até porque nós precisamos também prestar conta do nosso trabalho para a comunidade. Mas eu não sei se a maioria dos vereadores até se deram conta, tinha uma situação, quando eu vim para essa casa, então nós tínhamos dois problemas na rua Vigando Coque, a rua da Câmara. Então, um é na frente do estacionamento, que automaticamente atende diretamente os vereadores, né? Mas havia um desnível, uma questão de uma boca de lobo, e na entrada da rua, onde existe uma movimentação muito grande, atende o ginástico, o Anis Gualberto, o hotel, a SAMAI, Câmara de Vereadores, a Escola de Música e também a Secretaria da Saúde, que é uma boca de lobo, que ela continua no mesmo lugar, bem centralizada, mas ela sofreu um afundamento e era bastante complicado para quem adentrava a rua, podendo vir até provocar um deslocamento em algum pneu. Então, fiz esse pedido através de um telefone e até quero aqui deixar registrado o meu agradecimento à Secretaria de Obras por ter me atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isto. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por favor, vereador. Vereador Fernando Malão, líder do governo nessa Casa de Leis, vereador. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.